Olá! A Câmara deve votar nas próximas semanas uma proposta que garante ao Banco Central autonomia para exercer suas funções, como o controle da moeda e a política cambial. Os defensores da proposta entendem que, imune à gerência política, a instituição conquistará a credibilidade dos investidores. Os que criticam avaliam que retirar do presidente da República a chance de indicar os dirigentes da autoridade monetária logo no início do governo significa, em última instância, retirar do povo a possibilidade de influenciar a gestão da política econômica. A autonomia do Banco Central é o tema do Expressão Nacional que começa agora. Eu recebo o professor de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery. O relator da proposta, deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. E o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse tema, que em princípio parece um tema meio árido, né? Falar de autonomia do Banco Central. Nossa missão aqui é tornar isso compreensível para o cidadão comum, né? Professor Roberto Ellery, nessa ideia de tornar isso compreensível, eu começo pelo senhor. Quando se fala em autonomia do Banco Central, vez por outra se usa a expressão autonomia e se usa a expressão independência. Qual é a diferença que existe entre essas duas questões? Então, a autonomia do Banco Central é permitir que a equipe técnica do Banco Central, que os técnicos que estão lá, os especialistas que estão lá, definam os instrumentos e como serão usados esses instrumentos para a política monetária. O que é política monetária? Grosso modo, combate à inflação. Manter a inflação controlada para não matar o poder de compra do assalariado. Essa é a autonomia. E isso vem sendo praticado no Brasil desde o governo Fernando Henrique. Então nós passamos aí por mudanças políticas importantes. Né? O Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, agora Bolsonaro, ideologias diferentes e vem sendo mantido até agora um respeito a essa autonomia. O que é independência? É um passo além e garantir por lei o que já é de fato. Garantir, dar a proteção legal de que o Banco Central de fato vai poder continuar o que está fazendo e com bastante sucesso, claro. Eu sou um cara meio neurótico com inflação, mas, grosso modo, a inflação vem controlada. Na prática, o que significa? Que o presidente do Banco Central e a diretoria vai ter um mandato. Esse mandato, quem vai indicar é o presidente da República, vai ter uma aprovação do Senado, ou seja, você não está excluindo a representação eleita, e não é nada novo no Brasil. Você tem, talvez, uma das instituições mais importantes do país, o Ministério Público, funciona assim. Uma vez que o PGR assume o cargo, ele tem um mandato. Eu sou professor da Universidade de Brasília e lá é assim. A nossa reitora assume o cargo, ela tem um mandato, claro, que a lei vai permitir, em casos extremos, que seja interrompido esse mandato. Mas a ideia é essa, é dar de direito o que já existe de fato e com relativo sucesso, ouso dizer. Deputado Celso Maldaner, o senhor é relator da proposta que está em discussão aqui na Câmara, uma proposta que tramita em conjunto com várias outras, porque esse tema não é novo aqui no Parlamento, né? Eu queria que o senhor explicasse em linhas gerais a proposta e o seu substitutivo. Na verdade, como o colega Roberto colocou, né, nós estamos apenas colocando em lei, né, o que já vem acontecendo desde 1994 com o Plano Real, depois 1999, enfim, já tem uma história do nosso Banco Central para principalmente controlar a inflação e agora também trabalhar com juros baixos, né? Nós temos que aprender ter crescimento do PIB, desenvolver o nosso país, mesmo com a inflação baixa, né? Então, é um modelo que vem dando certo já em outros países, desde a década de 80, né? Muitos países, Nova Zelândia, outros países, aliás, esse projeto que já foi votado urgência, nós vamos votar, o 289, esse projeto é de 1989, o projeto 200, é de 1989 do Itamar Franco, né? Então, vamos fazer uma grande homenagem aos mineiros, né? Ao nosso ex-presidente da República, que há 31 anos atrás já teve essa visão de mundo, e nós estamos tão atrasados que na lei ainda não consta, porque é o Conselho Monetário Nacional, em outras palavras, é o governo que vai dizer quais as metas de crescimento do PIB, da geração de emprego, enfim. Apenas nós estamos dando agora autonomia, como colocou muito bem o Roberto,
tendo prazo para não dar uma insegurança, principalmente até uma instabilidade política, né? Então, quando assume o presidente da República, a cada 2 anos troca 2 diretores. Quer dizer, num mandato, todos os diretores serão trocados. Eles vão ter mandato de 4 anos e a cada 2 anos se troca 2 diretores. Então, apenas nós estamos colocando em lei agora, o que de fato já vem acontecendo, né? A autonomia do Banco Central, que vem dando certo, para ajudar o governo a atingir as metas que o Conselho Monetário Nacional, que diz quais as metas das taxas de juros, do controle da inflação e o crescimento do nosso país na geração de emprego. Então, tem muitos mitos aí, né, que dá autonomia ao Banco Central, vai favorecer os banqueiros, existe esse mito, né? E é o contrário. Nós queremos dar uma atuação de Estado, né? Porque tudo que você age a curto prazo, às vezes pode, entende, dar problema lá na frente. Então, tu tem que ter uma política de Estado, uma atuação de Estado, né? Pensando a médio e longo prazo. Tu não pode pensar só a curto prazo, né? Então, vai disparar os juros. Pelo contrário, com a autonomia do Banco Central, não vai ter pressão, principalmente pelos bancos. Não vai sofrer tipo de pressão nenhuma. Menos pressão sobre os juros. Então, é muito importante a autonomia do Banco Central. A gente vai falar um pouco nisso. Imagino que essa troca a cada 2 anos, a que o senhor se refere, visa evitar uma descontinuidade administrativa. Exatamente. Nunca vai coincidir nem o mandato dos diretores e nem com o presidente da República. Então, separar isso é muito importante. Deputada Gleisi Hoffmann, eu gostaria de ouvi-la em relação a isso. Na semana passada eu recebi aqui o líder do seu partido, o deputado Enio Verri, que disse que o PT tem uma visão um pouco diferente dessa que o relator da proposta apresenta. Qual é a visão do partido? Bem diferente. Por exemplo, eu adoraria essa autonomia que o deputado se refere no Ministério da Educação, para que não tenha descontinuidade da política educacional do país, que é uma política de longo prazo. Só que quando muda o presidente, muda o ministro da Educação e o MEC não tem autonomia perante a política que foi eleita nas urnas daquele presidente. O que está acontecendo em relação ao Banco Central é que a autonomia que nós temos hoje vai virar independência. O que quer dizer isso? O presidente que entrar, for eleito no determinado ano, vai ficar 2 anos com o presidente do Banco Central e 2 diretores que foram indicados pelo outro presidente. Aí eu me pergunto, o povo vai e vota na urna um projeto político, inclusive econômico, diferente. E o presidente que foi eleito não consegue aplicá-lo porque o presidente do Banco Central tem relação com o presidente que deixou o cargo. Isso vale para a esquerda e para a direita. Não é porque o presidente que entrou de esquerda, o presidente que saiu de direita. A continuidade da política econômica não é uma questão de princípio. A economia é muito mutativa. Você tem crises, você tem influência do cenário internacional, você tem o problema do desemprego, você tem o problema da economia popular. E aí você vai abrir mão do principal instrumento de intervenção na economia para dizer que tem que ter independência? Por que a economia está sobre os interesses do povo? Por que a economia não se submete ao que as urnas votaram quando um presidente da República é eleito? Nós temos que parar com essa ideia de que política econômica paira sobre as cabeças das pessoas. Política econômica é dirigida pela política, pelo compromisso de quem se elegeu tem com o povo. Um Banco Central que só cuida da inflação, como é o caso do nosso, e não cuida do desemprego, não está nem aí para a vida do povo. Para mim, economia, o central da economia é a economia popular, é a vida do povo. Deputada Gleisi Hoffmann, eu queria só tirar uma dúvida para ver se eu entendi bem a sua primeira intervenção. A senhora é contra a autonomia ou não? Ou a senhora é a favor da autonomia, mas é contra esse mandato da forma como ele está previsto? Por exemplo, se o presidente eleito, no momento que ele é eleito, ele puder indicar a diretoria toda, a senhora acha que essa diretoria deve ter um mandato ou não? Eu sou contra a proposta que está sendo apresentada e a independência do Banco Central. E também sou contra a forma como o Banco Central intervém na economia. Acho que o papel do Banco Central não pode ser uma intervenção só para a inflação. É importante controlar a inflação, fundamental, mas tem que ter também compromisso com o desenvolvimento e com o emprego. Esse governo, por exemplo, adora os Estados Unidos. O presidente bate continência para a bandeira americana. O Fed, que é o Banco Central americano, tem duplo mandato. Cuida da inflação e do emprego.
do modelo de desenvolvimento. Aliás, eu tenho um projeto apresentado aqui na casa, exatamente conferindo ao Banco Central o duplo mandato, porque não é possível, em cima do desemprego, do subemprego, fazer o controle da inflação. Se você quer proteger a economia popular, você tem que mediar as relações. Nós demoramos muito agora, o Banco Central demorou muito para baixar as taxas de juros com uma inflação muito baixa. A inflação estava muito baixa e demorou para baixar as taxas de juros. Isso resultou no crescimento de 1% em 2019. A 2020 não vai crescer o que eles estão esperando, que é 2,5%, porque essa política econômica não estimula o crescimento. Uma economia sem consumo, uma economia sem poder de recursos na mão do povo, não cresce. O Brasil é muito grande. Então, nós não podemos trazer um modelito de um país pequeno para implantar no Brasil. Ainda mais um país pobre como o Brasil, que precisa de estímulo ao desenvolvimento. Vamos ouvir então o economista Rodrigo Ávila, da Auditoria Cidadã da Dívida. Rodrigo, seja bem-vindo. Qual é a sua opinião em relação à proposta que está em debate na casa? E fique à vontade para comentar o que foi dito aqui anteriormente. Bom, qual é a justificativa para a autonomia ou independência do Banco Central? Seria que o Banco Central teria que ser um órgão, né, entre aspas, técnico, né, para implementar um combate à inflação que seria causado por um excesso de demanda das pessoas por produtos e serviços. E para tentar controlar essa inflação, em teoria, teria que se aumentar os juros ou reduzir a quantidade de moeda em circulação para as pessoas pagarem juros mais altos quando vai fazer financiamento ou quando vai comprar, né, e os empresários deixar de investir, porque com juros altos ninguém investe, né? E aí reduziria-se a demanda e aí se controlaria a inflação. Essa é a teoria por trás da proposta, né? Porque diz que o Banco Central teria que ser um órgão autônomo, né, livre de influência política, para que pudesse tomar esses remédios amargos, né, para se controlar a inflação. Qual o problema dessa teoria? É que no Brasil, a inflação, o fator principal que causa a inflação no Brasil não é a demanda, até nós estamos numa crise, né? O que acontece no Brasil? No Plano Real, por exemplo, de julho de 94 até dezembro de 2019, qual foi o principal causador da inflação no Brasil? O próprio governo. Preços administrados pelo próprio governo, se a gente pega, por exemplo, o IPCA, né, que é o principal índice de inflação do Brasil, nos preços chamados livres, né, que são aqueles fora da esfera do governo, nós temos uma inflação de 450% desde julho de 94 até dezembro de 2019. Se a gente pega os preços monitorados do IPCA, que são os preços causados pelo próprio governo, ou seja, combustíveis, energia, né, transporte público, não tem nada a ver com a taxa de juros, você pode botar o juro lá em cima, que o preço é por decreto, não tem como alterar, né? Se o preço livre foi 450%, adivinhem quanto foi a inflação dos preços monitorados pelo governo nesses anos, nessas décadas do Plano Real? Nada menos do que 863%. Né? Então, o que acontece hoje, na verdade, no Brasil? O próprio governo gera inflação e aí depois o Banco Central diz que a inflação é muito alta, tem que aumentar juros, tem que tirar dinheiro de circulação. Né? Tem R$1 trilhão que poderiam estar circulando na economia que não estão, porque o Banco Central recolhe esse dinheiro dos bancos e remunera os bancos com juros altos. Né? Poderia se dizer, porque hoje a taxa de juros é 4,25%, mas qual que é a taxa média de juros sobre a dívida pública? 9% ao ano. Por isso que os bancos lucram tanto. Né? Então, na verdade, o projeto de autonomia do Banco Central é o quê? Deixar o Banco Central continuar implementando essa teoria, teoricamente técnica, apolítica, mas que na verdade serve a quem? Juro alto, tirar dinheiro de circulação da economia e remunerar os bancos por isso? Isso serve ao setor financeiro. Ou seja, hoje nós temos um Banco Central já autônomo em relação à população, né, mas subserviente ao setor financeiro, para se fazer essa política que leva 40% do orçamento hoje, com juros e amortizações da dívida, né, e não é rolagem, a rolagem que dizem aí, na verdade, é juros que o governo contabiliza como rolagem, depois nós podemos fazer esse debate também. Né, todo o problema da dívida pública no Brasil, que leva 10 vezes mais recursos do que, por exemplo, a educação ou a saúde, 4 vezes mais recursos do que de todas as transferências para estados e municípios. Né? Então, esse problema da dívida pública é causado por um Banco Central
que está subserviente ao mercado. Com autonomia, ainda por cima, ou independência, vamos imaginar que no futuro consigamos eleger um presidente que queira mudar, ou uma presidente que queira mudar isso aí. Né? Não vai poder, porque o mandato está fixo, não pode demitir e as metas já estariam colocadas. Ou seja, é um Banco Central que procuraria só, e pior, não é só o combate à inflação, um combate falso à inflação, porque na verdade quem produz inflação é o próprio governo. Deputado Celso Maldanha, eu gostaria que o senhor comentasse a fala do economista Rodrigo Ávila e vou acrescentar aqui um comentário que chegou de Haroldo Oséias de Almeida, ele é de Delmiro Gouveia, Alagoa. Ele diz o seguinte: como fica a questão da autonomia do Banco Central e o vínculo institucional ao Ministério da Economia em função dos interesses políticos? Com o seu projeto, ele perde esse vínculo com o Ministério da Economia, não é isso? Nós estamos falando aqui de autonomia do Banco Central operacional, né? Porque o Banco Central tem seus quadros próprios de colaboradores e funcionários, ele já tem essa autonomia que vem acontecendo na prática e nós estamos vivendo novos tempos agora, inclusive os empreendedores, empresários, quem gera emprego no país, tem que aprender a trabalhar com juros baixos, né, com a inflação controlada. Quer dizer, está aí, está baixando o juros, né? É que estão falando do passado, governos passados, quer dizer, com inflação maior, juros altos, isso é coisa do passado. Agora, está comprovado aí, a nova política aí, a autonomia do Banco Central, ela é operacional, ela vai até colaborar, eu diria, não diretamente na geração de emprego, mas dando estabilidade da moeda e financeira, consequentemente vai ajudar nessa questão da geração de emprego. O que os nossos investidores nacionais e internacionais, eles precisam acreditar no Brasil, na estabilidade, numa política a longo prazo. O que não pode de repente, troca o presidente da República, troca tudo, quer dizer, tem que ter, não coincidente. Então, o presidente da República, ele vai indicar todos os diretores, vai indicar o presidente do Banco Central no mandato dele. Mas então é importante não ter essa coincidência quando troca, para dar mais segurança, né? Mais estabilidade para quem acredita no Brasil, para quem quer gerar emprego, para quem quer investir no nosso país. Então, nós não estamos acostumados, né, com, meu Deus do céu, baixando a taxa Selic, 4,25 está baixando, quer dizer, trabalhar com juros baixos, né? E nós não estamos acostumados, temos que aprender, né? Com juros baixos, com a inflação controlada, é isso que a gente quer. Então, o banco com autonomia não é independência, porque ele tem um orçamento público. Ele é público, ele está subordinado ao orçamento público, ele está subordinado ao contingenciamento igual outros ministérios. Só que ele vai obedecer à determinação que o Conselho Monetário Nacional determina. Ele vai apenas executar. Então, essa autonomia do Banco Central tem dado certo em todos os países desenvolvidos, praticamente. Nós estamos muito atrasados, então está na hora. Inclusive, até no programa do Haddad, quando ele era candidato a presidente da República, ele botou no plano de governo dele. No plano de governo, o Haddad botou a autonomia do Banco Central, defendendo a autonomia, né? Então, acho que é importante, tem senador aqui da República também, o Rogério Carvalho, do PT, com proposta de autonomia. São pessoas que acompanham, né, o desenvolvimento do nosso país e eu acho que é fundamental essa autonomia ao Banco Central, mas sempre subordinado, claro, é apenas autonomia operacional, como já tem de fato hoje, mas não tem por lei. Então, agora vamos botar no papel o que já existe hoje na prática. Mas ele sai do guarda-chuva do Ministério da Economia. Não, o Conselho Monetário Nacional que envolve mais ministérios, não só o Ministério da Economia. Né? Professor Roberto Heller, eu queria que o senhor comentasse essa questão da geração de emprego e da estabilidade financeira e trazer aqui uma fala do ex-presidente do Banco Central, William Goldfein. Ele disse o seguinte: em ano de eleição, todo mundo pergunta se o presidente do Banco Central vai ficar, o que não acontece em países desenvolvidos. Qual o impacto disso, principalmente no momento de mudança de governo, como nós tivemos, por exemplo, Fernando Henrique para Lula, como tivemos agora de Michel Temer para Bolsonaro? Talvez esse seja um fator importante. Esse é um fator crucial, né? Isso foi uma evolução da teoria econômica a partir dos anos 70 do século passado.
e que influenciou muito a condução de Banco Central no mundo todo, inclusive em países também emergentes. Você tem o caso do México, por exemplo, você tem outros casos que têm tido sucesso, você tem fortes evidências na literatura que isso ajuda. E vale dizer que no Brasil essa continuidade de governo já está consagrada desde 99. Exato. Por quê? O presidente Bolsonaro assumiu com a meta de inflação já definida. A meta de inflação de 2019 já estava definida do governo Temer, a de 2020 também, e a de 2021 também. Então, seja lá quem fosse o presidente do Banco Central, podia ser qualquer um que você imaginasse, ele teria que cumprir aquela meta, porque tem uma disposição legal que está na legislação brasileira. Quando dizem que o Banco Central só olha a inflação, é porque tem uma determinação legal. O presidente do Banco Central é servidor público, ele tem que seguir o que a lei determina. E o regime é de metas, insisto, desde 99. Não foi uma criação do atual governo, nem do governo anterior, foram vários governos, né, que passaram e que validaram esse sistema. Então, a continuidade já está dada na prática. Então, Lula assumiu com as metas definidas pelo governo Fernando Henrique. Ele fez uma revisão passando pelo Congresso e tudo pode ser revisto passando pelo Congresso, inclusive as metas. Então, se o presidente novo chega com uma maioria no Congresso e quer rever as metas, ele pode. É porque nós temos aí, o CMN não é a Santa Sé, como já foi dito, ele pode ser revisto. Então, o Conselho Monetário define as metas e o Banco Central segue. Essa questão do emprego, a gente tem que ver o seguinte, as pessoas falam muito, é verdade, o FED se preocupa com o emprego. Mas o nosso Banco Central também. É só pegar as atas do Copom, que você vai ver constantes referências à atividade econômica. É constante. Você está falando o tempo todo. A ata que saiu hoje, aquela foi ata divulgada que hoje, é divulgada, inclusive, mas pega dos últimos 20 anos. Ela comenta isso. Ela sempre comenta. Então, o que não tem, e aí o FED também não tem, é uma meta explícita de desemprego, até porque o desemprego é um fenômeno muito mais complexo, que envolve vários fatores para além da política monetária. Então, o Banco Central brasileiro ele tem a prioridade inflacionária determinado, combater a inflação determinado por lei. Eu acho que é um decreto, inclusive, desculpa aqui, eu não sou advogado. Eu não acho vou deixar, que é da época da mas ditadura militar. Não, um decreto de 99, que foi, a ideia foi do Arminho, e foi ele que começou o regime de meta, para anos futuros. Assim como o PPA, por exemplo, ele entra no governo do próximo presidente. Essa ideia de continuidade é boa, ela é boa. E o que você tem em termos de emprego, só para finalizar, eu falei muito de estabilidade, é que o que a evidência mostra é que países que têm essa independência ou autonomia, ou vamos pensar em grau aqui, às vezes a gente pensa no absoluto, eu concordo com o deputado, o absoluto aqui não existe nada independente no governo, você sempre tem. Mas a evidência é que mesmo em países emergentes, quanto mais autônomo ou com independência for o Banco Central, menor é o custo de reduzir a inflação. Então, nós estamos num momento interessante, a taxa de juros está muito baixa, inclusive tem que ver isso. Esse Banco Central independente, autônomo, ele trouxe a taxa de a taxa de juros está em 4,25. É muito baixa em comparação para uma inflação de 4,31 que fechou ano passado. A gente está falando de projeção de 3,40 para esse ano, mas a inflação última foi 4,31. É maior que a taxa de juros. Esse é o cenário. Então, assim, é um caso de sucesso, a evidência mostra, e uma prática que eu insisto, desde 99 é a prática brasileira, inclusive na continuidade de um governo para o outro, o governo herda a decisão do governo anterior, o que é bom. Deputada Gleisi, o professor Roberto Heller trouxe um ponto que eu tinha até anotado aqui para conversar com a senhora. Quando a gente fala em descontinuidade administrativa, o PPA é um exemplo de uma peça orçamentária que é aprovada, e quando o presidente toma posse, o primeiro ano dele, ele está com o plano plurianual de antes, aprovado no governo anterior, justamente para evitar essa descontinuidade administrativa. O orçamento também. Não, primeiro é o seguinte, se já está consagrada essa prática da estabilidade, por que engessá-la em lei? Se nós estamos desde a década de 90, por que colocar em lei? Porque vai atrair investidores? Só para o deputado Cacildo souber, nos 13 anos dos nossos governos, os investimentos estrangeiros no Brasil foram todos positivos, todos. Inclusive no governo Dilma, que foi maior ainda. Então não é a autonomia do Banco Central que traz credibilidade aos investidores. A Dilma saiu já faz quase 5 anos depois do golpe. Por que o Brasil está tão desacreditado com a política econômica que vocês defendem? Teria que estar jorrando investimento estrangeiro aqui. Nós teríamos que estar com crescimento. São 5 anos da mesma política que se faz em relação à política monetária, ou seja, a taxa de juros não cai como caiu a inflação, e o austericídio que se faz na política fiscal. Corta-se tudo para pagar serviço da dívida. Para terem uma ideia, a educação perdeu de 2014 para agora mais de 12 bilhões. Custeio e investimento da educação no orçamento de 2014 eram 32 bilhões, hoje são 20 bilhões. A saúde perdeu 18. Então o povo perde para ter estabilidade
E economia com estabilidade, o Banco Central vai cuidar da vida dele aqui, não tem nenhuma interferência nas crises internacionais. Aí nós vamos engessar em lei, deixar o presidente com o presidente do Banco Central, que não é dele, numa crise grande que vier para o Brasil, você não consegue resolver. Eu lembro do Lula na crise de 2008, que todo mundo gozou dele, da marolinha, disse assim, não, nós vamos inverter isso, nós vamos fazer uma política fiscal de investimento ousada, ainda que a gente tenha um acréscimo da dívida, então nós não vamos ficar enxugando em meta, ele mudou isso e investiu. Fez geração de emprego, colocou a economia para girar, deu emprego para as pessoas. Foi isso que aconteceu. E senão o quê? Nós vamos deixar o povo morrer, como nós estamos fazendo agora? Temos 12 milhões de desempregados. Deixa eu fazer um comentário, professor? Só para lembrar que na crise é um bom exemplo, porque a autonomia do Banco Central permitiu que o presidente Meirelles aumentasse os juros logo no começo, em setembro de 2008. O que muita gente criticou, mas como ele tinha autonomia. Agora, felizmente, o Lula foi um presidente responsável com o Banco Central e manteve, né? Agora, a gente tem que estar protegido do futuro. A gente não sabe quem serão os próximos presidentes. A ideia é essa. Bom, é bom essa colocação aqui, porque tem sempre a história de que o PT quebrou o Brasil, né? Então, eu queria deixar claro aqui. Está tendo uma votação. Está tendo uma votação. Eu não queria polemizar, mas só para contestar, é que quando a Dilma, em maio de 2016, quando ela deixou o governo, nós estávamos com 5,9 negativo o crescimento do PIB. Então o Brasil quebrou. O Brasil quebrou. Aí assumiu o Temer e chegou em final de 2016, estava ainda 3,6 negativo. Mas em 2017 já veio 1% positivo do PIB, 2018 1,1%. E está aí 2019 e agora 2020 vamos crescer mais de 2,5%. Dar autonomia ou independência ao Banco Central significa manter, né, a política que já vem sendo feita hoje, por exemplo, remunerar sobra de caixa de banco. O que significa isso em bom português, né? Os bancos hoje têm mais de R$1 trilhão que poderiam estar sendo emprestados a juros baixos para as pessoas, para as empresas. Mas o que o Banco Central faz? Ele recolhe esse R$1 trilhão e remunera para os bancos, né? Se a gente pega nos últimos 10 anos, né, o que se gastou com isso foi nada menos do que R$1 trilhão pagos para os bancos para remunerar a sobra de caixa deles com dinheiro público. Isso aí é mais do que a suposta economia, né, que se falou com a reforma da Previdência no mesmo período, né, se dizendo que o problema do país seria a Previdência, quando na verdade é a política do Banco Central, que gera o verdadeiro rombo. Por então exemplo, você entende que um presidente eleito, ele possa definir para o Banco Central que o Banco Central não vai adotar mais essa política monetária e não vai mais fazer essa remuneração, é isso? Por exemplo, os Estados Unidos, Europa, o que eles fizeram na crise? Botaram dinheiro na economia. Estados Unidos foi lá, inclusive salvou bancos, colocou dinheiro na economia para circular. Por isso que os Estados Unidos hoje está em pleno emprego, quase em pleno emprego, né? Por conta das políticas expansionistas. Aqui no Brasil, não. Se tira R$1 trilhão da economia sob a alegação de que isso vai gerar inflação, quando é o próprio governo que gera a inflação, para gerar desculpa que tem que fazer isso, senão gera inflação. A inflação é a grande desculpa, né, para se justificar todas essas medidas que, na verdade, geraram essa maior crise do Brasil da história recente, uma recessão absurda. Se o Banco Central tivesse realmente preocupado com o emprego, nós não estaríamos na maior crise da história do país, né, porque priorizou um combate à inflação equivocado. Na própria Lei 4595, que o projeto do governo, PLP 112, quer alterar, quer extinguir uma parte da Lei 4595 lá de trás, o que ela dizia? Que o combate à inflação, ele não deve ser feito apenas via taxa de juros. Deve ser feito, a redação da lei até era muito inteligente. Se falava que teria que se combater a inflação combatendo crises de oferta. Por exemplo, como é que um país como o Brasil pode ter inflação de alimentos? Né? Por que não se prioriza a agricultura familiar, né, e não a agricultura de exportação? Ou seja, tudo isso são escolhas. Né? Por exemplo, remunerar swap, fazer com que investidores ganhem com a alta do dólar à custa de dinheiro público. Né? Já gerou um custo aí de bilhões e bilhões no ano passado, por conta dessa política de remunerar investidor, porque o dólar sobe com dinheiro público. Né? E aí agora se quer dar autonomia, inclusive no projeto do governo, se quer permitir, legalizar, colocar em lei complementar que o governo pode remunerar swap, pode sim remunerar sobra de caixa de banco,
pode, inclusive, tem autonomia e está acima do governo, ou seja, inclusive os diretores não serão passíveis de responsabilização por atos praticados no exercício de suas atribuições. Isso é o projeto do governo. Espero que isso não entre no substitutivo, né? Então, inclusive, o que o projeto do governo faz também? Ele simplesmente extingue esses itens da Lei 4595 lá de trás, que permite que o combate à inflação seja feito também por exemplo, regular o valor interno da moeda para tanto prevenindo ou corrigindo surtos inflacionários, deflacionários de origem externa. O que significa esse economias aqui? Botar dinheiro na economia para gerar oferta. Quando se gera oferta, se aumenta a disponibilidade de produtos. Se pode aumentar a demanda, sim, se tiver o aumento do investimento produtivo. Só que hoje a teoria dominante é aquela teoria que diz que se não abaixar o juro, a inflação explode. Se não tirar 1 trilhão da economia, a inflação explode. Quando, na verdade, o juro hoje, todo mundo fala, está 4%, vai ver a taxa média de juros sobre a dívida pública, 9%. Vai ver a taxa de juros de mercado que as pessoas têm para pegar empréstimo. Por quê? Porque o Banco Central tira 1 trilhão da economia. É óbvio que o juro de mercado vai lá para cima. Deputado Celso Maldani, o Rodrigo Abra trouxe aqui uma questão em relação à responsabilização dos dirigentes do Banco Central. E eu queria aproveitar isso para falar sobre a questão da demissão. Além daquelas questões comuns, a possibilidade de demissão de qualquer empregado público ou não, existe no projeto, e foi mantido, me parece, no seu substitutivo, que o dirigente do Banco Central pode ser demitido caso seja comprovado recorrente desempenho insuficiente. E que isso seria definido pelo Conselho Monetário Nacional e encaminhado ao Senado Federal, que foi quem fez quem conversou, quem fez todo o debate, enfim, no início. E que aprovou o nome indicado pelo presidente da República, né? Sim. Agora, o Conselho Monetário Nacional são 3 pessoas. O próprio presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o secretário especial da Fazenda. Então, não seria o próprio governo que estaria avaliando o desempenho insuficiente de um dirigente do Banco Central? Em que medida isso pode ou não macular a autonomia desse dirigente? Não, se não cumpriu o que o Conselho Monetário Nacional determinou, se não houve um desempenho suficiente, quer dizer, o governo, então essa autonomia, ela não é independência, ela é autonomia porque ela continua pública, ela está subordinado a um plano de metas, e se não cumprir, o Senado, que referendou, tem essa autonomia para, se for necessário, até exoneração. Mas a partir de uma indicação do Conselho Monetário Nacional nesse sentido. Exatamente, a pedido do Conselho Monetário Nacional, se não cumpriu com aquilo que foi determinado, porque ele vai ter autonomia operacional e técnica, ele vai ter os instrumentos para cumprir com aquela determinação. E se não atingir a pedido do Conselho Monetário Nacional, o Senado pode, claro, referendar e o presidente indica outro substituto no lugar daquele diretor, tranquilamente. Deputada Gleisi, a senhora acha que isso amenizaria ou traria mais um complicador para essa proposta de autonomia, que é essa demissão por recorrente desempenho insuficiente? Bom, primeiro que eu não concordo com isso, que tenha esse mandato desse tipo. Eu acho que qualquer servidor público, e o Banco Central é uma autarquia, portanto é uma instituição pública, tem que estar submetido à avaliação do seu desempenho. Então, serve para eles também. E, obviamente, que o Estado tem os seus mecanismos. O que é mais preocupante nesse projeto é o seguinte: o Banco Central já é, pelo que o Dr. Rodrigo falou, capturado pelos interesses do sistema financeiro. Sempre foi. É difícil mudar isso, porque o sistema financeiro é muito poderoso no Brasil. Aliás, é o mais poderoso da economia, né? Nossa economia produtiva, a indústria, etc., se subordina aos interesses do sistema financeiro. Ao você fazer essa autonomia, a independência que eles querem, isso vai ficar, inclusive, mais forte, porque pode cair a inflação e o Banco Central decidir que não vai baixar as taxas de juros. E pronto. E você vai fazer o quê? Obrigar o Banco Central a baixar as taxas de juros?
Se ele tem essa autonomia por lei, eles não baixam e pronto. Mas ele tem que manter a inflação dentro de uma meta que foi aprovada, inclusive, pelo Eu sei, mas ele pode manter, pode baixar a inflação e não baixa a taxa de juros. Isso aconteceu agora, recentemente, a inflação caiu sistematicamente e demoraram para baixar as taxas de juros. E o juro que é aplicado, esse juro da taxa Selic, não é o juro que está para a maioria da população. Por que os juros são altos? Por que você paga em cartão de crédito 200%, 300% de juros? Porque você não tem liquidez, não tem gente para emprestar, não tem dinheiro no mercado para ser emprestado. Nós tínhamos que ter política de crédito. Nós fizemos isso, ampliamos o crédito no Brasil para mais de 50%, quando nós pegamos com 20% do PIB. Por que precisa crédito? Porque as pessoas precisam consumir, comprar bens duráveis. Ninguém consegue comprar um carro, uma casa, se você não tiver uma política de crédito. Agora, o crédito nesse país é para o andar de cima, não é para o povão. Então, não tem consumo. Aí você tem baixo salário, precarização, porque ao largo de tudo isso fizeram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, retiraram direitos, as pessoas estão trabalhando mais e ganhando menos, a renda baixou, a política de valorização do salário mínimo que nós tínhamos, que era o aumento da inflação mais o aumento real, que dava um pouquinho de renda para os mais pobres, e só um parênteses, nós temos 30 milhões de pessoas hoje no Brasil que ganham um salário mínimo, isso é informação do BGE, que dava um pouquinho, esse Congresso tirou. Então, tira dos pobres e dá estabilidade aqui para os ricos? Que tipo de estabilidade é essa? Então, é a estabilidade de manter juros, as taxas que querem? Nós temos que reverter isso. Não é um processo fácil, mas nós temos que enfrentar. Senão, o Brasil não vai se desenvolver. Não tem como se 70% da população ficar à margem do processo econômico. Economia popular é ter dinheiro na mão do povo. O Lula sempre diz uma coisa muito interessante, assim, coloca R$100 na mão de um pobre e 200 mil na mão de um rico. O rico vai lá e aplica no sistema financeiro para ganhar com os juros que tem no Brasil. O pobre vai lá e compra no supermercado, na venda do lado da casa dele. Você sabe que o efeito da moeda é multiplicador. Isso faz com que a economia circule. Isso é fundamental. Então, ou a gente pensa com essa cabeça, ou nós vamos ficar administrando um baixo crescimento que nós temos, sem que esse crescimento, ainda que vá a 2% nesse ano, atinja a maioria do povo. Professor Roberto Heller. O contrário do que ela está colocando. A autonomia do Banco Central, ela vem ao contrário do que ela diz, né? Ela vem para dar mais estabilidade na moeda, mesmo quando trocar presidente da República, a política econômica existe já um planejamento, nós não podemos pensar no curto prazo, nós temos que pensar a médio e longo prazo, dar essa estabilidade da moeda, estabilidade financeira. Com isso, os investidores que geram emprego vão acreditar no Brasil, vão voltar a acreditar no nosso país e vão gerar emprego para a população. Está aí, tá bom, está aí, já está gerando, né? Já mudou. Então, nós pegamos com 13 milhões de desempregados, mas graças a Deus está mudando. Está mudando. É verdade. E eu tenho certeza que o Brasil vai dar certo. Eu sou muito otimista, como economista, eu vejo que as reformas que foram feitas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a liberdade econômica, votamos, desburocratizamos, simplificamos. Agora vem a reforma tributária, que entra mais na área que o Rodrigo falou, ele entrou mais na questão tributária. Temos que desonerar o nosso agricultor familiar que produz o alimento. É na reforma tributária que nós vamos simplificar, desburocratizar e dar mais oportunidade para o nosso agricultor familiar, enfim, e gerar emprego no país. Professor Roberto Heller, a gente está falando muito aqui de política monetária, taxas de juros e tal, mas a política econômica tem a política monetária, a política fiscal, a política cambial. Isso. Como é que a autonomia do Banco Central pode impactar na coesão dessas políticas que vão ser, no final, a política econômica do governo? É até boa a pergunta, porque eu acho assim, o debate está muito bom, mas a gente está discutindo talvez muita política econômica, que é maravilhoso, eu adoraria vir aqui discutir só política econômica um dia, e o foco tinha que ser o Banco Central. Acho que os exemplos que deram aqui, por exemplo, do Banco do Fed e do Banco Europeu, que entraram com uma posição diferente do brasileiro no momento de crise, são dois bancos independentes e que fizeram uma política ao contrário da que a gente está falando, e o nosso não é. Então, não está claro que a independência leva a um tipo de política. Acabamos de ver exemplos de bancos independentes que tomaram uma política diferente, banco dependente. Eu também não acho que o Banco Central esteja capturado, é uma discussão também muito interessante. Eu não acho que o presidente Tombini, por exemplo, tenha conta dessa crise. Quando ele elevou os juros e elevou lá, eu acho que ele tinha até os motivos dele, mas, de novo, o presidente Tombini não tinha um mandato. Ele fez aquilo
num ambiente de Banco Central sem independência. Então não dá para mandar a conta para a independência de ações de Banco Central que não tem independência, e a gente viu que Banco Central com independência toma política. Eu acho que isso é importante. Essa é uma questão importante, essa coordenação de política monetária é importante. É possível, teoricamente, que você tenha uma descoordenação. O Banco Central vai para um lado e a Fazenda vai para o outro, ou a economia. Só que eu acho pouco provável, porque a gente já falou aqui do Conselho Monetário. Quem preside o Conselho Monetário? O ministro da Economia. Quem está no Conselho Monetário compondo? O secretário especial de Fazenda. Ora, o Banco Central, no fundo, ele vai fazer uma operação técnica para alcançar uma meta estipulada pelo Conselho Monetário. Então, quem vai dar o tom da política monetária acaba sendo o ministro da Economia, esse sim indicado pelo presidente, não tem mandato, o ministro não tem mandato fixo e coisa parecida. Então, eu acho que a gente está protegido disso. O sistema de metas, ele meio que tira um pouco, ao mesmo tempo que ele tira, ele dá um peso ao Banco Central, mas ele também tira. Porque o Banco Central passa a ser menos formulador da política econômica, que é feita pelo ministro, esse, insisto, indicado e tal, e o Banco Central é um operador da política econômica. E essa operação tem um elemento técnico muito forte. Então, eu insisto, se entende-se que o combate à inflação não é prioritário, que a inflação brasileira podia ser mais alta, então, se o CMN vai lá e diz, olha, eu quero uma inflação de 6%, com meta de 4 a 8%, é isso que o Banco Central tem que entregar. E se o Banco Central entregar uma inflação de 3%, não cumpriu a meta. Eu vou ficar desesperado. Eu, como economista e cidadão, vou entrar em pânico, porque eu acho que a nossa meta é muito alta. Mas esse é meu direito como pessoal. Mas no funcionamento do modelo, o Banco Central é um operador da política que é determinada pelo Conselho Monetário, que é presidida pelo ministro indicado pelo presidente da República. Então, eu acho que esse problema de descoordenação não vai acontecer por causa disso. Rodrigo Ávila, eu quero trazer aqui para o nosso debate um outro ponto, fugindo um pouco dessa questão de política monetária, de taxa de juros e inflação. O Banco Central ele tem também entre suas competências regular e supervisionar o sistema financeiro nacional. Nesse sistema financeiro nacional, a gente tem duas instituições públicas ou de economia mista muito importantes. Caixa Econômica Federal, um banco público, e Banco do Brasil, uma economia mista, que estão subordinados ao ministro da Economia. Você ter o Banco Central, como é hoje, subordinado ao ministro da Economia, e esses dois grandes bancos também subordinados ao ministro da Economia, o Banco Central não pode ter esse seu poder de supervisão, de regulação ameaçado em função de eventuais ingerências políticas na situação atual, eu estou falando, nesses dois bancos, e a autonomia tiraria o tiraria dessa possibilidade? Eu acho que é um pouco complicado a gente debater isso hoje, porque hoje o que acontece? Né? O Banco Central está capturado pelo mercado. O presidente do Banco Central veio do Santander. Né? Os outros presidentes também vieram de bancos privados, ou seja, a gente tem uma história no Brasil em que... O Ilan era servidor do Banco Central. Sim, mas o Ilan não, perdão, o Tombini, perdão. O Tombini era servidor do Banco Central. Sim, um estava no Itaú, o outro no Santander. A CPI da dívida aqui da Câmara fez um levantamento dos currículos de vários diretores do Banco Central. Quase todos vinham do mercado financeiro. E mesmo quando não vêm, qual que é a lógica do regime de meta de inflação? Tem que combater a inflação com juro alto. Então, às vezes, a pessoa nem é do mercado financeiro, o Tombini, por exemplo, implementando sistema de meta de inflação, a inflação subiu, passou da meta, porque aumentou em 60% a energia elétrica. O que tem a ver com juro isso? E vai lá, aumenta juro para seguir a meta. Ou seja, o regime é colocado dessa forma, a pessoa acaba sendo levada a isso, né? E qual que é o problema do projeto do governo, PLP 112, né? Ele acaba tentando legalizar várias coisas que hoje estão sob ilegitimidade. Por exemplo, gastar 1 trilhão com remuneração de sobra de caixa de banco, que deveria estar sendo emprestada a juros zero até negativo para as pessoas, como é no Japão, como é nos Estados Unidos, porque lá o mandato, né, como já foi colocado aqui, é para o emprego, ou seja, ele está ligado também à questão do emprego. Pode até ser autônomo, mas tem a função não só de combater a inflação, mas de gerar emprego também, ou seja, está ligado ao interesse da população. Né? Aqui no Brasil, não, o projeto prevê, o Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços, ou seja, aumentou a gasolina, aumentou o botijão de gás, subiu a inflação, aumenta o juro.
né? De novo repetindo, o juro hoje está 4,25. Vai ver qual que é o juro médio da dívida pública, porque os títulos da dívida pública não são todos indexados à Selic. A maior parte, se a gente olhar, é título pré-fixado que está até hoje rendendo aí 11, 12, 13. Os bancos recebendo isso e as pessoas da classe média que aplicam lá, no fundo, recebendo 4. Ou seja, então tudo isso, né? O que tem também no projeto? Prever legalizar, né, o swap, pagar para o investidor quando ele ganha com a alta do dólar. Prever legalizar remuneração da sobra de caixa, tirar dinheiro, né, da população, né, tirar dinheiro de circulação. Então, na verdade, quando a gente olha hoje, essa dívida pública que a gente tem hoje no Brasil vem disso. Vem de swap, vem de juro alto, que está até hoje aí rolando nos títulos da dívida, vem da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que gastou 1 trilhão nos últimos 10 anos, e aí depois se perguntar de onde que vem a dívida pública. Vem desses mecanismos financeiros obscuros, que tem que sofrer uma auditoria com participação da sociedade civil, e não deixar o Banco Central livre para fazer isso que ele está fazendo. Deputado Celso Maldani, eu queria ouvir em relação a essa questão que eu havia colocado por Rodrigo Ávila. Hoje, o Banco Central, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica estão debaixo do mesmo guarda-chuva que é o Ministério da Economia. Né? Quando o senhor tira o Banco Central desse guarda-chuva, o senhor acha que isso facilita para que o Banco Central exerça, junto a dois players importantes, dois bancos importantes, Banco do Brasil e Caixa Econômica, o seu papel de regulador do sistema financeiro de forma mais independente, evitando, inclusive, eventual mau uso desses dois bancos? Com certeza, o Banco Central terá autonomia, né? Até para evitar alguma tomada de decisão, né? Que não coincide com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, que o Banco Central está aí para fazer cumprir. Então, eu acredito que o próprio Banco do Brasil, a própria Caixa Econômica Federal, a exemplo dos bancos privados, eles vão ter que respeitar aquilo que o Banco Central, porque ele tem autonomia. O Banco Central não vai mais se deixar influenciar por pressões de banqueiros, de bancos, mesmo no caso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então, eu acho que a regra será para todos. E vamos ter mais transparência também, né? Como nós discutimos antes, não é só o Conselho Monetário Nacional que pode solicitar a exoneração, o próprio Senado, às vezes por não cumprir algum desempenho, o próprio Senado pode solicitar. Então vai ter esse controle externo pelo Tribunal de Contas da União, auditoria independente, né? Vai ter mais transparência, prestação de contas a cada semestre junto ao Senado. O presidente do Banco Central vai trazer os esclarecimentos sobre os indicadores econômicos, consultas públicas. Então, vai aumentar a transparência, né? Com a participação da sociedade, aquilo que o colega está falando. Então, por isso que é importante ter essa autonomia do Banco Central. Deputado, tem um projeto aqui, mas tem um projeto também tramitando no Senado Federal, que foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e que deve ir com urgência o plenário. Está havendo alguma articulação entre as duas casas para ajustar essa tramitação? Nós estamos trabalhando aí com as bancadas. A terça-feira estaremos na Frente Parlamentar Agropecuária, que envolve de todos os partidos, mas estamos procurando todos os líderes partidários, né, no decorrer da semana que vem, preparar para que a gente possa, depois do Carnaval, levar direto ao plenário aqui na Câmara e votar o nosso substitutivo, que vem desse projeto de 1989. Deputada Gleisi Hoffmann, esse projeto foi apontado como prioridade pelo presidente da República na mensagem que foi lida aqui no dia 3 de fevereiro, e também é uma prioridade do presidente da Casa, que disse que deve levar o assunto direto para o plenário. Como é que o PT vai se articular com os outros partidos para evitar a aprovação dessa proposta? Vamos tentar obstruir, porque é para evitar um mal maior. Eu só queria retomar uma discussão aqui que eu acho que é importante, que é sobre técnica e política. Eu acho que a gente tem que entender bem o que significa isso. A técnica qualifica a política e a política dá sentido à técnica. Então, a técnica é a operação. Se a técnica prevalecesse, nós não devíamos eleger presidente da República, faria concurso para o presidente da República, para governador, para deputado, que aí todos seríamos técnicos, já que a técnica é melhor, né? Então a política sairia. Não tem razão de existir 500 e poucos deputados nessa casa se a política não tiver importância na condução dos rumos do país. O debate, as opiniões, as opções. Então temos que parar com isso. Se o Banco Central ele é operador,
operador, logo ele é um órgão que tem que se sujeitar a uma decisão maior, que é de governo. Não pode, nessa lógica, o rabo abanar o cachorro. Vai continuar. Se ele for independente, não vai continuar. Os diretores não podem ser mudados, por que ele vai se subordinar a uma política? A questão da política monetária feita pelos nossos governos foi uma decisão de governo, mas ela era articulada com a política fiscal. Ou seja, tinha uma política monetária, podia ter subida de juros, podia ter a administração da inflação, mas, por outro lado, você não cortava os investimentos federais. Nós tivemos no governo do presidente Lula, nos nossos governos, quase 22% de investimento em relação ao PIB. Sabe quanto está aqui? 15%. Esse país não se sustenta na economia com 15% de investimento em relação ao PIB. O senhor é professor de economia, sabe disso, claro. Agora, como é que você faz crescer o investimento? Tirando dinheiro de circulação no mercado? Colocando juros altos, não se preocupando com o emprego? Se as pessoas não têm emprego, elas não consomem, gente. Como é que um pai de família desempregado vai consumir? A fome voltou no Brasil, uma vergonha. Um país produtor de alimentos que tem tantos agricultores familiares que põem a comida na mesa do povo. Se querem realmente ajudar os agricultores familiares, por que acabaram com o programa de aquisição de alimentos, que era o compra direta? Hoje o agricultor não está mais conseguindo vender o seu produto. Então, é sobre isso que nós estamos falando. A qualidade da política, não dá para discutir o Banco Central separado disso como se ele fosse um oásis. O instrumento para colocar estabilidade em tudo. Se vier uma crise internacional e o governo não tiver autonomia sobre sua política monetária e política fiscal, ele não enfrenta a crise. Senhores, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu não vou conseguir nem agradecer a cada um individualmente a presença aqui, a participação. Muitíssimo obrigada a todos. Deputada Gleisi Hoffmann, muitíssimo obrigada. Você de casa que nos acompanhou, nos prestigiou com a sua audiência, sua participação, muito obrigada. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a proposta que permite a prisão de pessoas condenadas após o julgamento em segunda instância. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima terça, às 7 da noite, ao vivo, nas redes sociais da TV Câmara. Até lá.